Então, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar conversando com vocês aí sobre as questões de teleatendimento, telemedicina. Nossa ideia, então, é fazer ter uma conversa de 30 minutos, mais ou menos 10 minutos cada um de nós, dividido numa apresentação geral sobre as mudanças que a pandemia nos trouxe em relação a telemedicina e a telesaúde. O Roberto vai falar sobre a consulta em si, do teleatendimento, e o Carlos Aita vai falar sobre as possibilidades de exame físico com esses novos devices que tem com os vestíveis e tudo mais. Então, só vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um pouquinho. Todos veem a tela? Perfeito, Marcelo. Então, tá. Então, essa apresentação que foi feita basicamente pelo Aita, com a ajuda nossa, minha e do Roberto, tem o título esse provocativo, que é de uma matéria do New York Times, né, que foi a mudança que o sistema de saúde inglês sofreu em uma semana, que foram 10 anos em uma semana, onde tiveram que, num período muito curto, fazer uma readequação de clínicas e contatos presenciais para um contato à distância, de teleatendimento. Então, a gente tem algumas modificações que elas parecem que são pouca coisa, mas elas são fundamentais. A primeira delas é a aceitação pessoal que a gente tem de assumir que esse contato à distância, que se tornou algo fundamental nesse período onde a gente quer que as pessoas circulem menos, principalmente nos serviços de saúde e muito mais ainda nos hospitais, e isso é comprovado em vários estudos de risco de transmissão do Covid, né, e experiências que acabaram ocorrendo na Europa, como foi o caso do sistema de saúde espanhol, onde eles acabaram concentrando os atendimentos médicos e principalmente de atenção primária em poucos centros, o que acabou sendo um dos motivos detectados por ele pelo alto pico que teve de contágio lá naquele país. E também tem toda a questão nossa, que é a questão de aceitação corporativa do teleatendimento. Isso a gente vai falar um pouco mais detalhadamente quando vier a parte da legislação. Então, como eu já falei para vocês, a gente vai ter essa divisão dos tópicos, onde vai ter a questão da consulta, que o Roberto traz em seguida, exame físico, exames complementares com AITA, e um pouco sobre as questões de prescrição também, que foram modificadas ao longo desses últimos meses. Então, telesaúde, ela é um conceito que tem vários significados, né? Mas o significado que a gente pode definir é a interposição de tecnologia entre dois pontos para o cuidado em saúde, para ter alguma ação de saúde em distância. Essa tecnologia ela pode ser a mais variada possível. Se a gente quiser ser extremista, uma carta, uma discussão entre o Freud e o Jung, a gente poderia considerar como sendo uma teleconsultoria. Mas, normalmente, se adapta a alguma questão que tenha uma fonte elétrica junto dessa interposição. A gente tem experiências de telesaúde ao longo dos últimos séculos, desde do uso do telégrafo nas guerras lá no século XVIII, passando pela grande invenção do telefone, que se mantém ao longo desse período todo, e é uma ferramenta extremamente útil para se fazer tanto teleconsultoria quanto teleconsulta, e é uma ferramenta que nós, médicos, utilizamos ela de uma maneira muito frequente, com as discussões com os colegas e com os pacientes também, né? E agora, de 2007 para cá, com a entrada dos smartphones, ficou muito mais fácil e com muito mais recursos esse contato médico-paciente à distância. A gente tem diversas outras experiências em áreas como cardiologia, como pneumologia, psiquiatria, na década de 50, principalmente em Harvard e Boston, com as transmissões bilaterais e discussões de casos. Mas o grande salto que a gente começa a ter nas questões de
de telemedicina acaba sendo com o início tanto das transmissões via satélite quanto da internet. E isso tudo acabou resultando num acúmulo de conhecimento nos últimos anos que tem ajuda a dar esse salto tecnológico que a gente vem tendo e com descobertas praticamente a cada ano que superam e incrementam mais a qualidade do contato e do acesso que se tem nos vários pontos de telemedicina. E esse salto ele vai se refletir tanto nas questões dos bancos de dados, na questão da mobilidade que os smartphones nos deram, da internet das coisas que a gente hoje acompanha com os relógios, os vários devices que se tem, que se pode utilizar tanto para questões de saúde quanto para outras questões do dia a dia, do cotidiano. E isso tem levado à construção de grandes bancos de dados, que tem auxiliado na criação de algoritmos e principalmente também de inteligência artificial, utilizando toda essa tecnologia de armazenamento em nuvens, né, que a gente tem, e isso tem nos dado possibilidades que até poucos anos atrás eram inimagináveis, né? Então, questões onde existem padrões, como imagens, a radiologia, a questão da teleoftalmologia, hoje a gente sabe que um treinamento de máquina, né, com o machine learning, tu consegue ter resultados muitas vezes melhores que o olho humano em relação a esse aprendizado que a máquina, que a computação faz. E todos esses devices que o Aita vai falar para vocês no final, eles vêm sendo incorporados ao longo desses anos, né, com os sensores para glicemia, para monitoramento cardíaco. Tudo isso pode ser feito à distância e em vários níveis, né? Tanto no nível da atenção primária, para o acompanhamento desses pacientes crônicos, quanto no nível do intensivismo, onde tu tem as tele-UTIs, onde um enfermeiro, um médico monitora através do impulso dos sinais ali, vários leitos em diversos lugares. Então, essa tecnologia ela tem uma distância que vai ser tanto de quilômetros quanto de pouquíssimos centímetros ali à altura do teu smartphone. E essa questão assim do telefone, que sempre foi uma discussão aqui no Telesaúde, né, que o Roberto é o coordenador, eu sou o vice-coordenador e o Aita é o coordenador da parte de TI. A gente sempre sofreu, em algum momento, uma crítica pelo retorno à origem do telefone, mas isso não foi feito porque a gente achou que tinha que ser feito assim. A avaliação que nós fizemos na época, que toda a telesaúde no país estava montada em cima da internet, de plataformas, foi de que não se tinha acesso, e não se tem acesso à internet de maneira uniforme no país, e ela é muito mais, a cobertura é muito menor do que a rede telefônica, e essa sacada de dar um passo para trás para a gente conseguir dar um pulo para frente foi muito em função da avaliação que o Erdo fez dessa má distribuição da internet no país e a nossa, como médicos, utilização do telefone muito mais no dia a dia da nossa prática diária do exercer a medicina. E isso se transformou. Esse aqui, então, são só... que eu vou falar em seguida agora da questão do telesaúde, ali, do papel do telefone nessa modificação, mas essas ações aqui são as classificações básicas que a gente tem para as ações em telesaúde, onde a gente tem a teleconsultoria, o telediagnóstico, a telecirurgia com a robótica, né, o telemonitoramento e as questões de teleeducação. A teleconsulta, que sempre foi o ponto mais controverso até chegar a pandemia. Então, essa nós vamos deter um pouco mais adiante. Mas o telesaúde, então, é isso. A gente, quando dá esse retorno, esse passo atrás para o telefone, ele passa a ter uma utilização pelos médicos de uma forma tão intensa, que vocês veem esse aumento aqui na utilização, com um impacto no não encaminhamento dessas pessoas para outros níveis secundários e um encaminhamento, quando necessário,
muito mais qualificado após a discussão, que vai se demonstrando ao longo desses anos, com essa resolução de casos que ficam na atenção primária beirando 65%, distribuído aqui entre várias especialidades, e aí a gente vê que algumas são mais sensíveis à telemedicina do que outras, né? Então, normalmente, especialidades cirúrgicas, elas são um pouco menos sensíveis do que as especialidades clínicas. Então, a gente vê infecto, dermato, psiquiatria, obstetrícia para questões específicas ali de dúvidas do pré-natal, eles ficam na atenção primária com o suporte à distância. Para vocês terem uma ideia aqui, então, nesse período do atendimento Covid, onde a gente também disponibilizou serviços para todo o país, como é o nosso 0800, nós tivemos um pico muito grande no início, ali nas primeiras semanas de março, abril, principalmente no período em que não se tinha uma definição ainda dos casos, e a gente não tinha entrado ainda na definição de transmissão comunitária, e com uma resolução que chegou a 92% dos casos, mostrando isso. É uma pandemia que tem uma doença que, na sua grande maioria, é leve e se mantém os pacientes em casa monitorado, com redução da circulação deles no transporte público, na cidade, no serviço de saúde, e também isso vai levar a uma redução do contágio de outras pessoas. Então, esse é uma das nossas fotografias do telesaúde nesse período Covid. Aqui tem vários estudos resumidos, né, de ensaios clínicos, revisões sistemáticas, mostrando o papel da telemedicina no aumento do acesso, no aumento da qualidade, com um custo menor. Então, redução de hospitalização, redução de idas a urgências e emergências, essas referências todas a gente depois pode enviar para vocês, Miguel. O AITA tem elas compiladas, a gente pode encaminhar para vocês. A questão do uso do telefone em si, né? A redução de encaminhamentos, a redução de faltas das pessoas ao serviço de saúde, que é uma forma também de economia. Outros revisões temáticas com ensaios clínicos mostrando esse papel do telefone. Aqui são aspectos específicos da atenção primária, que é interessante destacar daqui, são as barreiras que acaba se tendo, né? Pessoas com mais tempo de formado, que trabalham no privado, que tem atenção primária e não tem prontuário eletrônico, acabam sendo mais difíceis de utilizar os recursos da telemedicina. Essa é uma classificação sobre os e-pacientes, que são os pacientes que se instruem e procuram sobre os seus problemas na internet, tendo uma avaliação positiva de alguma parte dos profissionais de saúde, outras nem tanto, quando isso está associado a um gerador de ansiedade, e uma outra terminologia que é a cibercondria, que é um pouco esse paciente ansioso que busca na internet as suas dúvidas e nos traz, né, na consulta. Então, rapidamente, o marco regulatório, a gente marcou passo durante muito tempo no país, né? Então, Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos esses países já tinham alguma regulamentação para teleconsulta. E isso se tentou fazer do país ao longo desde 2002, com legislações específicas, com pequenos avanços para o uso do WhatsApp em 2017, mas principalmente se fez a discussão em 2018, mas ela foi abortada para ser retomada pelo novo CFM, né? E a gente, nesse período, foi varrido pela pandemia da Covid-19. E o CFM teve que lançar esse ofício, onde dava abertura para o telemonitoramento, para a teleorientação e para a teleinterconsulta. E o Ministério da Saúde, através dessa portaria, de março deste ano, ele avança um pouco mais e coloca a consulta como também possível nesse período da pandemia. E isso, em pouco tempo, vai se transformar no que é esse artigo aqui, né? Que o prefixo tele da consulta, do monitoramento, ele vai cair, ele vai fazer parte como uma das ações que nós fazemos dentro do nosso dia de trabalho. Teve a lei, então, em abril, colocando as questões tanto de prescrição, da autorização para telemedicina, tudo isso nesse caráter emergencial e transitório da pandemia.
Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma discussão importante também de como a gente dá as questões de privacidade e tudo mais através dessa interação à distância. E eu acho que aqui a minha parte termina, e eu passo para o Roberto, e depois fico à disposição de vocês para a discussão. Eu vou interromper o meu compartilhamento de tela aqui, Roberto. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra, né, tá compartilhando com colegas tão qualificados o nosso estudo aqui. E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre a consulta. Eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Então, sobre a consulta, então, a gente tem alguns aspectos, né? Quem já tem alguma experiência, né? E tem alguns pediatras aqui, os pediatras são os grandes utilizadores de telefone no nosso meio, né? Historicamente. Então, tem características que a gente precisa falar sobre a consulta que tornam a consulta à distância um pouco diferente da consulta presencial. Então, na maioria dos casos, o que a gente vê é que o telefone é o principal meio de teleconsulta, né? As alternativas de maior densidade tecnológica ainda são pouco utilizadas. Isso está evoluindo, né? Com essa abertura que se deu na legislação, várias plataformas de teleconsulta estão sendo lançadas, né? A Unimed, há poucos dias, começou a usar a sua, outras operadoras também começaram a usar, e estão sendo vendidas, né? Plataformas de teleconsulta para consulta web. Mas, como a gente vê, e isso é um dado que é internacional, não é só do Brasil, as pessoas ainda utilizam muito a consulta telefônica. Até então, nada substituía o contato pessoal, mas a gente tem que saber como utilizar de forma adequada esse contato que tem as suas limitações, mas que também tem as suas fortalezas, né? Lembrar que a clínica é soberana sempre, né? A gente precisa ter uma base sólida, né, da avaliação do paciente, e a gente precisa definir quais são os principais objetivos de uma consulta ou uma triagem telefônica. A gente tem começado a orientar alguns alunos lá na UBS sobre a questão das teleconsultas, ensinar eles a falar com os pacientes por telefone. É bem importante assim, a gente mostrar para eles, até por uma questão de a gente não perder tempo, ficar muitas horas, às vezes, muitos minutos investigando um paciente, mas a gente ainda não chegou à conclusão se esse paciente precisa ou não ser encaminhado para uma emergência, por exemplo. Então, esse paciente, a gente precisa definir a primeira definição. O nosso objetivo primário é definir se esse paciente precisa de uma avaliação adicional ou não. Mais importante do que a gente fazer o diagnóstico correto, antes da gente ir em busca do diagnóstico correto, é a gente poder definir se esse paciente precisa ou não de um atendimento adicional. Então, isso é uma coisa fundamental num atendimento por telemedicina. Se o paciente vai precisar de um atendimento presencial ou não. E, idealmente, quando for necessário um atendimento presencial, a gente precisa definir quando. Então, assim, ele precisa ir à emergência agora, ou eu vou ver esse paciente, eu estou no consultório, eu estou no posto de saúde e ele pode vir me procurar agora. Isso tem acontecido muito na UBS, quando a gente decide que precisa um contato presencial, a gente está lá no turno de atendimento e a gente diz, não, o senhor vem aqui agora que eu estou lhe aguardando. Então, definir quando, por quem e onde. Às vezes, em raros casos, a gente vai precisar pedir para esse paciente ligar para o SAMU para enviar uma ambulância para esse paciente, porque a gente definiu naquele contato se há necessidade de algo urgente ou não. Tá? E é bem importante, né, definido isso, né, o paciente não precisa de um atendimento presencial, a gente vai fazer o atendimento,
a gente realizar o atendimento que seja satisfatório, tanto para nós quanto para o usuário. E para isso a gente precisa definir algumas questões, né? Bom, antes disso, quais são os usos, né, da teleconsulta? Ele pode ser feito para triagem, manejo de condições agudas, manejo de condições crônicas, aconselhamento de saúde mental, cessação de tabagismo, uma série de atividades, né? E, além disso, pacientes que têm dificuldade de locomoção e pacientes com poucas oportunidades de consulta. A gente precisa verificar, quando a gente começa uma teleconsulta, se o paciente consegue nos ouvir e entender o que entender. E se ele está num local adequado para conversar. Então, não basta a gente ligar para o paciente, ou o paciente nos ligar e a gente começar a fazer a consulta. É importante a gente conferir com ele. O senhor está num local que o senhor pode conversar, pode falar coisas pessoais, né? É bem importante, né? Na consulta presencial, via de regra, a gente tem as questões de linguagem não verbal, né? Então, na consulta telefônica, a gente tem somente o tom e o conteúdo da fala, né? O tom vai ser a nossa comunicação não verbal. Então, a gente não vai ter pistas de posicionamento de corpo ou de expressão facial. Então, o tom de voz vai ser bem importante a gente estar atento. É bem importante a gente conduzir a anamnese da mesma forma que fosse uma consulta convencional, né? Um dos erros que nós médicos cometemos é menosprezar a consulta à distância e aí fazer uma consulta mais curta ou mais com excesso de objetividade, né? A gente tem que lembrar aquelas questões de começar com perguntas abertas e depois ir focando. A gente não pode já começar, porque é uma consulta telefônica, começar direto com as perguntas fechadas. E a gente pode obter algumas informações de exame físico indireto, né? Pedindo para o paciente nos descrever a respiração dele, a gente vai estar falando com ele, né? A gente pode perceber se ele está ofegante ou não. Dependendo do grau de inteligência do paciente, a gente pode ver questões de sinais vitais, né? Mediu a temperatura, não mediu a temperatura, erupções cutâneas. Então, a gente pode ter alguns dados. Depois, o Aita vai falar sobre possibilidades de exame físico mais tecnológicas, né? E lembrar sempre, né? Isso eu já tinha falado, que pode ser necessário uma consulta presencial ou uma visita domiciliar. Então, tem algumas características, né, da consulta, que é o que eu já falei um pouco antes. Numa consulta face a face, a gente tem as palavras, a gente tem o visual, a gente tem a voz, a gente tem a face do paciente, a linguagem corporal, o exame físico e a presença, né? No telefone, a gente tem só a voz e as palavras. Em alguns estudos que foram feitos, foi mostrado que 55% da impressão que a gente tem dos pacientes se dá através de linguagem corporal e a expressão facial dele. Então, a gente não tem isso. Então, é importante a gente entrar com esse pensamento, né? Que a gente tem que dar bastante valor ao conteúdo e à tonalidade de voz. Eu falei um pouco isso, né, das questões abertas e fechadas. Bem importante a gente ter cuidado com as múltiplas questões fechadas, né? Você teve dor de cabeça, vômitos ou febre? E ele diz sim. É sim o quê? Teve os 3, teve 2, teve um só, né? Cuidar essas armadilhas comuns, né? É uma situação desafiadora quando a gente faz a triagem sem a presença do paciente. Então, por exemplo, quando é um cuidador que não está com o paciente junto. Então, é importante, não, fica junto com o paciente para a gente ver algumas questões, né? A gente tem que cuidar para não deixar o controle da ligação ser tomado. Então, a ligação tem que ser uma via de duas mãos, né? A gente poder, então, ouvir, mas também dar as nossas informações. Cuidado com as informações irrelevantes, né? Então, se apegar a coisas pequenas. Um erro comum também é não verificar os medicamentos. É bem importante a gente ter a lista dos medicamentos que o paciente está usando conferido por ele, não só se basear no prontuário ou numa história prévia. Bem importante a gente não apostar demais na avaliação, né, do paciente.
Então, lembrar que muitas vezes, né, os pacientes erram coisas que são básicas. Por exemplo, é clássico a posição dos rins, né? Aí eu estou com dor nos rins. E aquela dor nos rins a gente sabe que é uma dor lombar, uma lombalgia mecânica ou algo assim. Então, a gente não pode nem apostar demais na avaliação dele, né? Ele chega com um diagnóstico fechado, mas também não banalizar suas preocupações, né? Para a gente também não embarcar no trem errado, né? E aí, depois, usar questões direcionadas. A gente, então, vai sempre cuidar quando pode ser ter uma consulta presencial adicional, né? Observar se tem dificuldades técnicas com a comunicação, observar se existem dificuldades de comunicação, né? E etc. E se há necessidade do exame físico presencial. No final, é sempre importante a gente questionar o paciente, né, que é perguntando para ele o que o senhor entendeu, né? Você se importaria de me repetir para eu ter certeza se nós dois entendemos o que vai ser feito? Então, assim, tu orientou ele que tu vai mudar uma dose de uma medicação. Sempre importante a gente pedir para que ele nos dê esse feedback, né, se ele compreendeu o que a gente disse. E aí tem alguns protocolos que o pessoal usa lá no sistema de saúde inglês, em alguns planos de saúde dos Estados Unidos, que são protocolos de triagem. Aí falando especificamente sobre a triagem, que tem uma alta sensibilidade para questões de gravidade. Então vocês podem ver ali que eles sempre começam, né, por algumas questões que podem ser necessárias a gente chamar uma ambulância. Então ali, na avaliação de um adulto com dor abdominal, né, se ele tem, né, se ele está irresponsivo, ou se ele tem uma fraqueza intensa, ou se ele está frio, com a pele pálida, ou com sudorese profusa, né, isso é um caso, a gente não vai seguir perguntando mais nada para esse paciente. Então a gente também não perde tempo nas consultas telefônicas. Esse paciente é um paciente que a orientação, a ação que é dada pelo sistema é chamar uma ambulância, né? E assim a gente vai indo até coisas, por exemplo, procurar uma emergência. Então não vamos mandar a ambulância, mas esse paciente tem que procurar uma emergência, ou esse paciente tem que ver cuidados médicos em 2 a 4 horas, ou esse paciente vai ser visto em 24 horas, ou esse paciente vai receber uma ligação de novo, ou uma ligação do seu médico de família, para ver se ele vai precisar de um agendamento de consulta. Então, tem vários protocolos e várias rotinas que a gente pode utilizar para seguir, para fazer triagem de pacientes. E aí eu passo a palavra, então, para o Carlos Laito. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela também, só um momento. Então, vamos lá. Não está compartilhando? Ah, sim. Aí em cima. Clica em cima. E agora deixa eu ocultar a barrinha aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, muito do que eu vou mostrar agora são coisas que ainda estão em estudo, já existe aprovação, já estão no mercado, já existe aprovação das entidades reguladoras em função da inovação tecnológica, algumas com comprovação já, outras não, como a gente vai ver adiante, né? O que tem dado base para esse novo atendimento remoto, né, a principal ferramenta que nós temos em mãos que vem evoluindo desde o início dos anos 2000, é o smartphone, principalmente
no que diz respeito à quantidade enorme de sensores cada vez mais complexos e precisos que vêm embarcados nele, né, desde sensores de proximidade, de luz, de temperatura, de umidade, giroscópio, sensor de toque, e por aí vai. Então, através disso, é possível, já além dos sensores que já traz embarcado, conectar outros devices que agilizam bastante o atendimento. Então, nós tínhamos aquele conceito da testagem no ponto de contato, né, utilizando o smartphone, que agora, em função da pandemia, está migrando para um conceito de autoexame assistido, né? Então, no que diz respeito à imagem, as câmeras dos smartphones, desde aquelas câmeras iniciais CCD, agora para a tecnologia CMOS, que foi há uns 11 anos atrás, ela evoluiu para sensores retroiluminados, que dão muito mais precisão, já dão qualidade diagnóstica para as imagens. Então, estudos mostram que, no que diz respeito à otoscopia, pais treinados, né, podem ajudar o médico a fazer a detecção ou exclusão remota, por exemplo, de uma otite média aguda, coletando vídeos do canal auditivo dos seus filhos. Tudo isso, como o Marcelo falou, depois nós vamos enviar essa apresentação, né, vocês podem ver que na base de todos os slides estão as referências que embasam cada tela, e nas observações dos slides também vocês vão encontrar bastante material expandindo o que a gente está falando aqui. No que diz respeito ao oftalmo, temos uma revisão integrativa mostrando que a qualidade, né, do uso de smartphone para fazer a fundoscopia através, claro, como vocês podem ver nessa imagem, utilizando uma lente acessória. Então, na imagem mais à esquerda, vocês veem a diferença do campo, né, de um oftalmoscópio direto para o tamanho de um campo coletado por um vídeo, inclusive, não é uma foto, né, um vídeo de fundoscopia. Na dermato também, já tem trabalhos mostrando que os pacientes conseguem coletar as imagens imagens basais e de acompanhamento de nervos utilizando um dermatoscópio acoplado ao smartphone. Então, também é possível fazer triagem, solicitação de diagnóstico, inclusive avaliação pediátrica em outras ocorrências dermatológicas. No campo dos sinais, para a pressão arterial, ainda não temos nenhuma revisão significativa, mas tem várias iniciativas usando dispositivos de dígito-pressão, como vocês podem ver na imagem à direita, que são aqueles livres de manguito, ou até mesmo a utilização de manguito de dedo. E já tem iniciativas fazendo uma fotopletismografia de face, né, utilizando a câmera sem contato, né? Então, através da divisão nos vários canais, que dão as diferenças de profundidade de resposta visual da pele, utilizando, claro, um modelo computacional para verificar isso, coletando em torno, se eu não me engano, de 17 pontos na face, já é possível fazer a determinação da pressão sanguínea através de vídeos de face. Na parte da ausculta, o estetoscópio eletrônico já existe há um bom tempo, mas o FDA ele já liberou, se eu não me engano, foi o ano passado, esse que aparece na imagem mais à esquerda, né, essa campânula acoplável ao microfone do smartphone, que permite que seja coletada a ausculta cardíaca, pulmonar e abdominal. Então, um paciente bem treinado ou bem orientado pelo seu médico consegue fazer um autoexame assistido e enviar esses sinais para o seu médico. Existem, como o Marcelo mostrou lá naquele outro slide, né, já uma infinidade de sensores vestíveis, deglutíveis, injetáveis em desenvolvimento e logo, né, já teremos vários deles no mercado já em uso, né? Dentro do conceito da testagem no ponto de contato, a câmera já está também tão evoluída a ponto de, com alguns
acessórios externos, conseguir fazer citometria, reconhecimento automático de micro-organismos, além de vários outros exames séricos, né, através da avaliação de gota de sangue. Na parte da ultrassonografia, ainda não tem evidências sobre a eficácia clínica do ultrassom portátil, embora ele já esteja no mercado. Mas médicos conseguem, com bastante precisão, através de imagens remetidas pela rede, fazer diagnósticos utilizando um tablet e um smartphone. E aplicativos que utilizam inteligência artificial conseguem orientar, por exemplo, um paramédico, vocês podem ver na imagem da direita ali, se ele conseguiu localizar ou não um órgão interno na coleta de uma imagem de ultrassom para enviar para um médico. Essa imagem que aparece à direita é de um dos dispositivos de mercado, já, de um sensor de ultrassom que se conecta via Bluetooth com um smartphone, e já se utiliza bastante as sondas descartáveis, né, para ultrassom transesofágico, inclusive durante o ato cirúrgico, já com imagens de qualidade diagnóstica. São sondas descartáveis, no caso, né. Na parte da espirometria, já existe espirômetro portátil de baixo custo e facilmente utilizável por pacientes, né, que alguns estudos já mostram que ele tem funções e precisão comparáveis com os espirômetros de laboratório. E também, de novo, utilizando inteligência artificial, há aplicativos que, através da avaliação do som captado pelo microfone do smartphone, conseguem, né, o som da expiração forçada, conseguem extrair dados espirométricos. Na parte do eletrocardiograma, já temos, como vocês podem ver na imagem, ao centro, dispositivos portáteis para coleta de sinal, e esse mais à direita é uma iniciativa bem interessante, o Sinabro, né, que coloca alguns eletrodos na capa do celular e faz coleta oportuna de eletrocardiograma sem intervenção do usuário, ele apenas tem que estar usando durante o dia o seu smartphone e o eletrocardiograma vai estar sendo coletado. Eu costumava brincar com os meus alunos a questão de 1 ou 2 anos atrás, né, eu dizia que já temos vários sensores, né, daqui a um tempo não vai precisar mais nem direcionar o aparelho no teu corpo, vai bastar segurar ele e ele vai fazer a leitura dos seus exames. Daqui a um tempo mais, o smartphone vai te perguntar qual pessoa da sala você quer que ele examine. Então, na verdade, como estava num dos slides anteriores, né, se a gente não prestar muita atenção, o que era futuro já passou. Então, na questão da prescrição, no que diz respeito aqui à situação brasileira, a prescrição eletrônica, né, ela foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina. O Instituto Brasileiro de Certificação Digital está fornecendo certificados de baixo custo, se não me engano, em torno de R$100, né, Marcelo, com validade de 5 anos, né, em função, agora, 150? Em função da pandemia, que dá, então, para utilizar o site do CFM para gerar tanto receita quanto atestado, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma iniciativa do Cremers, de receituário digital, que produz um receituário com QR Code, que pode ser utilizado, inclusive, por pacientes que tenham menos fluência digital, porque ele permite impressão, né, e pode ser levado para o farmacêutico fazer o reconhecimento através do QR Code. Obviamente também que esses formulários permitem a solicitação de exames diagnósticos. Então, em função da pandemia, né, a prescrição eletrônica, que é uma coisa que sempre é discutida depois da liberação da teleconsulta, quando a gente avalia os outros países onde isso ocorreu, em função da pandemia, que em vez de 10 anos em uma semana, no Brasil nós tivemos 18 anos em 2 dias, né? Foi uma liberação do CFM num dia e a portaria do Ministério da Saúde no outro dia. Então, a telesaúde, em vez de ser apenas um
um sistema de apoio, né, considerado como teleassistência antigamente. Já em fevereiro do ano passado, a gente publicou um texto conceitual mostrando que a telesaúde, quando acessível às pessoas, ela era acessível para todas as pessoas, né, ela é capaz de conectar todos os níveis de uma rede de atenção em saúde. Ela pode ser utilizada pelo usuário, pelos médicos da atenção primária, pelos sistemas de apoio, sistemas logísticos, e avança, principalmente na atenção especializada, podendo ser aditiva ou até mesmo substitutiva, né, para exames e consultas em lugares onde não há, por exemplo, interesse comercial, onde há vazios de prestação de serviço, obviamente facilitando muito também a atenção hospitalar e permitindo ao sistema de governança uma organização de fluxos, pessoas, insumos, inclusive organização do financiamento dentro de um sistema de saúde. Então, basicamente, é isso, né? Abrimos agora para os questionamentos. Marcelo, Roberto e Aita, muito obrigado pelas excelentes palestras aí. Tá? Enquanto o pessoal vai aquecendo, eu queria fazer uma pergunta. Em relação à teleconsulta, tá? Tem necessidade de consentimento do paciente? A gente pode fazer isso eletronicamente? Consentimento do profissional? Como é que vocês veem isso? Sim, a orientação que nós temos passado e que é o que a gente vê em tutoriais pelo mundo afora, no momento da consulta, você explicar para o paciente rapidamente, né, o tipo de atendimento que vai ser feito e solicitar o consentimento verbal dele, né? Isso tem sido, e registrar, obviamente, se quiser mais segurança ainda, registrar isso em prontuário. Mas uma discussão que a gente tem tido é que a gente não pode burocratizar demais, né? Então, esse consentimento, a gente não pede consentimento para atender as pessoas, né? Talvez quando é um telemonitoramento em que a gente está ligando, nós estamos ligando para o paciente, né? Precise um pouco mais, mas quando o paciente te liga, talvez isso seja até um pouco sem sentido, assim, né, a questão do consentimento. Até porque a gente caminha... Mas está em discussão. Sim, a gente caminha por um ponto em que, aqui no Brasil, desde 2011, teletrabalho já é igual a trabalho, né, pela última revisão da CLT. A gente caminha para um momento em que telesaúde e saúde serão equivalentes. Que é o editorial lá que o Marcelo botou. Isso, e uma outra questão também, né, se tu tem uma agenda específica dentro dos serviços para teleatendimento e teleagendamento, e tu completa a consulta para esse paciente, teoricamente ele já deu o seu consentimento e já está registrado que aquela agenda é uma agenda de consulta à distância. Da mesma forma, aqueles questionamentos, né, a teleconsulta tem que ser gravada, não, né, a gente não grava uma consulta presencial. Essa ia ser uma pergunta, né? Se vocês têm, da experiência de vocês aí, o que vocês já viram em relação ao armazenamento da consulta, assim? Normalmente é texto? Existe armazenamento de áudio, de vídeo? O que vocês já viram? Uma coisa que é bem importante a gente não esquecer, porque é um dos riscos, né, da teleconsulta, é a gente fazer registros inadequados, né? Mas a nossa grande ferramenta de registro sempre foi o prontuário médico, né? Então, assim, a gente não pode esquecer do prontuário médico e a gente tem que usar o prontuário médico também nas teleconsultas, né? Então, assim, coloca lá em cima, né, teleconsulta, atendi o paciente por telefone, e descreve toda ela, tudo que foi combinado, tudo que foi dito, né? Não vejo sentido, até naquela resolução do CFM que caiu, ela previa que ficassem armazenadas as consultas, mas eu não vejo sentido nelas ficarem armazenadas. A questão do armazenamento, até para fazer o gancho,
Nós, aqui no Telesaúde, a gente armazena todas as nossas teleconsultorias de telefonemas entre profissionais de saúde. Por que isso? Porque na legislação, nós, além do registro escrito, do registro de referências, a gente armazena isso nos servidores, porque, por legislação, nós somos solidários àquele profissional que houve a discussão. Então, se há algum questionamento, e até para a questão de defesa desse profissional que teve, a gente tem como resgatar essa gravação. E até hoje, Roberto, não tivemos nenhum processo ético ao longo dessas 160, 80 mil discussões de casos nesse período. Não, a única vez que a gente usa as gravações para questões de auditoria, né? E a única vez que nós tivemos que buscar foi um pedido do Ministério Público de um médico que estaria burlando as teleconsultorias e tal, mas processo ético contra nós nunca tivemos. Eu acho que o Renato estava inscrito. O professor Ricardo Kuchenbecker, que é o nosso gerente de risco do hospital aqui, está inscrito. Boa tarde, colegas. Pierre, Marcelo, Aita, muito legal a apresentação de vocês. Parabéns, vocês estão nos ensinando já há bastante tempo e o Covid só deu mais visibilidade ainda do trabalho, do rico trabalho do que vocês fazem. E é importante a gente pensar nessa perspectiva de repensar completamente o processo de cuidado, né? Nessa linha, queria aproveitar e fazer uma pergunta e um comentário. Quando desse processo todo de teleatendimento, ele representa, para além de todas as questões que vocês trouxeram, ele dá uma visibilidade ímpar para processos decisórios clínicos numa perspectiva naturalística, como eles efetivamente se dão, né? Diferentemente de tudo que a gente conhece em termos de aplicar questionários, perguntar, percepção, satisfação do usuário, etc., na verdade, a gente está diante de processos decisórios clínicos na perspectiva naturalística mais verossímil, digamos assim. Existem estudos que, de alguma forma, olharam para essa questão toda de processos decisórios compartilhados na perspectiva do telesaúde, na perspectiva do teleatendimento, e que, de alguma forma, então, fazem uso desse registro para entender a participação dos pacientes, enfim. Nessa linha, ouvindo vocês, me ocorreu o projeto que o NHS, o Sistema de Saúde Inglês, faz já, acho que uns 4 ou 5 anos, a partir da Universidade de Bristol, onde eles chamam One in a Million Project. Não são atendimentos por via telemática, telefônica, enfim, são atendimentos nas general practice lá, e que eles são gravados mediante consentimento informado do paciente e do profissional, e eles geram informações riquíssimas do ponto de vista dos processos decisórios, da participação dos pacientes, enfim. Então, me ocorreu, ouvindo muito legal a experiência que vocês nos apresentaram agora, me ocorreu de alguma maneira, existem estudos que têm olhado sobre a perspectiva de processos decisórios naturalísticos e encontros profissionais de saúde de pacientes nesse sentido? Eu não conheço. Também não. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Ricardo. Se ela é relativa às questões de relação médico-paciente, não, acho que eu também ainda não vi algo a respeito. O que nós temos já bastante consolidado é sobre a efetividade e a não inferioridade da telemedicina em relação à forma normal, a forma tradicional, né, de se entregar saúde. Como a gente viu ali no início, a gente consegue, com telemedicina, enfrentar o dilema de Oregon, né, o triângulo de ferro da saúde, que não precisamos escolher entre os três, nós conseguimos diminuir o custo e aumentar a qualidade e acesso através de telemedicina, tanto na atenção primária quanto no acompanhamento de doenças crônicas, por exemplo, são as duas grandes revisões que a gente tem a respeito. E então, agora, a questão da relação médico-paciente, não sei, eu não tenho leitura também.
Obrigado, gente. Não, tem um pessoal da linguística que já trabalha nesse projeto do One in a Million, de demonstrações de entendimento, demonstrações sociais de entendimento, quando os profissionais apresentam opções terapêuticas, ou apoiam, ou fazem recomendações, e o papel de cada um desses dispositivos. Seria legal se, num outro momento, a gente puder um pouco conversar sobre isso, porque acho que também abre uma perspectiva super interessante daquilo que a atenção primária já tem como prática há muito, de compartilhar os processos decisórios com os pacientes, né? E eu aproveitei a carona, obviamente, na questão da segurança, porque a gente já teve aí algumas situações nesse modo COVID, né, que estamos operando nos últimos, de 16 de março para cá, para ser mais preciso. Já tivemos alguns incidentes aí envolvendo estratégias de teleatendimentos aqui no nosso contexto, em função da UTI, precisar dar notícias para familiares e tal, e a gente quer muito aprender com vocês para justamente prover mais segurança do jeito como bacana que vocês fazem. Mas isso é uma outra conversa, só para aproveitar a carona. Obrigado. Só para aproveitar, então, tem uma professora da linguística da Unicinos que traduziu alguns desses instrumentos, e a gente tem uma conversa com ela para amanhã, inclusive, para pensar coisas conjuntas. Até se tu quiser participar em algum momento, a gente está... A Ana Cristina Osterman? Isso. A gente fez algumas coisas de projetos da linguística aplicada, eu orientei uma aluna dela lá no PPG da Unicinos. Eles têm um trabalho espetacular nesse sentido. Ela que me apresentou esse projeto do One in a Million Project. Os linguistas veem o processo decisórios naturalísticos clínicos de uma maneira que nós não somos capazes de ver. Vale muito a pena. Se eu puder ajudar, fique comigo. Joia, obrigado. E só para dar também mais uma notícia, assim, a gente está finalizando, Ricardo, um manual de boas práticas em telemedicina, que deve estar saindo em seguida aí para ser amplamente utilizado, avaliando todas essas questões pontuais aí, mais genéricas sobre as características da teleconsulta, do teleatendimento. Então, em breve a gente também vai estar finalizando esse material aqui. Se restava uma dúvida que você estava escrevendo no futuro, agora resta demonstrado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora a gente tem inscrito aqui o Dr. José Ricardo Guimarães, que é o coordenador da Comissão de Prontuário do Hospital. Também tem um papel histórico fundamental aí na construção do nosso prontuário eletrônico. Zé. Quando fala histórico, cada vez eu me sinto mais em grupo de risco aí do Covid, mas tudo bem, vamos lá. Isso aí. Vocês que estão por dentro desse negócio da telemedicina há mais tempo, e eu sou um cara sempre muito preocupado com a questão da legislação, o que aconteceu com a resolução do Conselho Federal de Medicina que foi emitida e logo suspensa, a 2227, aquela? Porque ela tentava detalhar mais as coisas, até num detalhamento quase exagerado, assim, colocando coisas de TI no meio e coisas desse tipo, e subitamente emitida e suspensa. Achei muito estranho, né? Muito estranho aquilo. Então, se vocês têm alguma notícia a respeito, acho que é importante, eu gostaria de ouvir. E uma segunda pergunta, nós estamos falando muito de telemedicina, mas, na verdade, os outros profissionais de saúde são muito interessados com isso. Um embriãozinho que se colocou aqui no Clínicas a respeito, já inúmeros profissionais tiveram muito interesse, físio, nutricionistas, enfim, todos os profissionais de saúde, enfermeiros. E a gente fica nessa dúvida, porque um pouco é a legislação do Conselho Federal de Medicina, que atende os médicos, mas e os demais? Não, a legislação está muito aberta, na verdade a gente está falando de um atendimento em geral de vários profissionais, né? Então, como é que fica essa questão dos outros profissionais também? Mas a minha principal curiosidade é em relação a essa questão da legislação, porque a legislação do Conselho Federal de Medicina atual, que é a 1343, se eu não me engano, ela é muito genérica, né? Ela é muito aberta, assim, ele não sabe direito o que a abrangência fica muito assim em cima do conceito. Essa é a minha pergunta.
Obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação. Obrigado, José Ricardo. Aquela resolução do CFM, né, foi uma resolução que, na verdade, ela foi pouco discutida, né, uma resolução que foi aprovada pelo Conselho do CFM, e quando os médicos, em geral, ficaram sabendo dela, houve uma reação realmente muito forte. Aí a reação se dá de vários sentidos, né, desde quem já exerce a sua prática há muito tempo e está acostumado com a sua prática, com medo de mudança. Eu acho que o medo foi o principal que movimentou a reação dos médicos em geral. Teve uma reação muito, muito forte naquele momento. Os conselhos, o Conselho Federal se sentiu extremamente acuado, então acho que isso fez com que eles revogassem a medida. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente tem participado de um grupo de trabalho no Cremers sobre uma proposta de nova resolução, e tem ainda bastante dificuldade aqui o Rio Grande do Sul é um dos estados que está mais aberto para essa discussão, mas em outros estados a discussão de telemedicina até começar a pandemia era um tabu. Era pessoas se colocando muito assim, não, telemedicina não pode acontecer, se não tem exame físico não pode acontecer, o contato só pode ser de médico com médico. Então eu acho que muito a ver com essa reação, né? Sobre as outras profissões, né, tem o Conselho de Nutrição e o Conselho de Psicologia já tem legislações, mas outras além dessas eu não conheço também. Eu participei hoje de manhã de uma discussão com o grupo da fisioterapia aí do hospital, e me parece que eles estão caminhando para uma legislação. O pessoal está organizando já de maneira bem interessante os protocolos e atendimentos à distância. Em relação à questão do formato e das plataformas, eu acho que uma das coisas também que o anterior acabou deixando um pouco, criou essa comoção que teve na área médica, mas tinha um aspecto dele que eu acho que merecia ser revisto e ser melhor elaborado, que era a questão das plataformas e dos formatos que as teleconsultas e teleatendimentos poderiam ocorrer, porque ele não era explícito na questão do uso do telefone como uma ferramenta validada para se fazer a teleconsulta, que é o que todos nós fazemos ao longo da história da medicina com o telefone. E teve agora, foi 2 semanas atrás, né, então acho que saiu uma resolução do Cremers, onde ele coloca num dos artigos lá a possibilidade do médico e do seu paciente escolherem a plataforma que for mais acessível e mais amigável para eles, não colocando uma grande limitação de barreiras de segurança e outras coisas mais interpostas. A gente tem... O Zé caiu e voltou, então o Zé perdeu uma parte da resposta aí. Zé, a gente está gravando, depois a gente vai botar o link disponível para todo mundo, tá? A gente não está te ouvindo agora. Tem a professora Amália, está escrita, a professora Amália de Fátima Lucena, professora da Escola de Enfermagem, coordena a Comissão de Processo de Enfermagem aqui no hospital. Professora Amália? Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade de ter assistido essa aula com o professor Aita, Marcelo e Roberto, né? E dizer que eu aprendi bastante e agradecer o convite do Miguel para estar com vocês. Exceto os colegas da TI aqui do hospital que também estão nessa live, vou dizer assim, eu sou a única profissional não médico, né? E penso que é muito importante, né, a gente estar nesses fóruns, né? Eu, como professora da Escola de Enfermagem, né, eu gostei muito de ser lembrada num dos slides ali, que uma das referências é justamente um livro em inglês, né, onde no sistema inglês as enfermeiras são fortemente ativas, né, principalmente nas questões de triagem.
e nós aqui no Hospital de Clínicas, o nosso sistema de triagem da nossa emergência, ele é precursor também desse trabalho em nível nacional, da triagem feita pelos profissionais enfermeiros. Então, acho que isso é importante. E do ponto de vista das resoluções, né, a título informativo, o nosso Conselho Federal, ele já tem também uma resolução, que foi no dia 26 de março, que é a 634, onde eles também já regularizam e entendem que a teleconsulta de enfermagem é muito importante nesse período. Né? Eu penso que a gente está aqui no hospital num momento muito propício para estar discutindo essas questões e que certamente essa prática do teleatendimento, ela tende a se tornar para sempre, né? Inclusive, já tivemos, né, uma iniciativa onde no nosso prontuário eletrônico, que é a ferramenta, né, onde tem que estar o registro do teleatendimento, ele já foi modificado com uma aba específica para isso. Então, eu quero agradecer e dizer que a enfermagem está junto nesse contexto do teleatendimento. Obrigada. O doutor Amon está inscrito aqui. O doutor Amon é preceptor do ambulatório de medicina interna. Amon? O Amon está sem microfone, se não me engano. Ele fez aqui como fica a preceptoria quando a teleconsulta é realizada por residentes. Isso. A gente tem no ambulatório, né, ali na UBS, a gente tem, durante os turnos de trabalho que a gente tem sempre 2 professores que estão responsáveis, além de outras coisas, de supervisionar os residentes que estão em teleconsulta. Então, o que acontece? Eles ligam para os pacientes, como se eles fizessem uma avaliação inicial. Então, olham o prontuário, ligam para o paciente, fazem uma conversa inicial com o paciente e desligam dizendo que vão dar um retorno. Então, esse desligar do telefone é como se fosse a saída dele da sala para discutir com a gente. Então, ele vai, discute o caso, né? A gente, se eventualmente faltou alguma coisa, a gente pede, não, então pergunta tal e tal coisa. Algumas vezes a gente vai junto e fica ao lado da ligação, caso tenha faltado alguma coisa, e aí ele dá um retorno. Ah, não, vamos aumentar essa medicação, diminuir essa medicação, fazer isso, fazer aquilo. Então, mais ou menos assim. E a gente tem uma modalidade também que, quando o ambulatório está muito sobrecarregado, a gente tem alguns professores que se disponibilizaram à distância. Então, o residente liga para o professor, daí vira como o Aita escreveu, ele vira uma teleconsultoria, né? Ele liga para o professor, discute o caso por telefone e depois ele finaliza com o paciente. Não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa. Eu acho que acho que só a questão da possibilidade que a gente teve de acessar o AGHUs de casa, cara, facilitou muito. Miguel, acho que isso... tu e o pessoal da CGTI foi um grande lance para esse período, né, onde a gente tem organizado as equipes para cumprir parte da sua carga horária em casa. Então, isso facilita muito para se ter essa discussão que o Roberto estava colocando. Organiza o ambulatório num turno e faz essa discussão com o preceptor. Então, isso viabilizou em muito, né, essa possibilidade de discussão e a ampliação de acesso, né, para atendimento dos pacientes. Isso foi uma conquista que o mérito é do time da TI aí. A gente tem aqui o André Ávila e a Paula Correia representando o time deles, então o mérito foi deles, conseguiram fazer uma virada rápida. Né? A gente vai ter que continuar evoluindo na tecnologia, né, pessoal? Vocês nos mostraram aí como essa estrada aí vai ser longa, e aí a gente vai ter que desbravar ainda. Para além do que vocês mostraram, né? Foi uma hora super enriquecedora. Agradeço enormemente aí o tempo de vocês. Eu estou vendo que a professora Nadine está conectada. Não sei se a professora Nadine quer dizer alguma coisa, professora. Oi, gente. Não, eu estava quietinha aqui ouvindo. E já que está se encaminhando para a finaleira, eu queria agradecer muito. Eu ouvi 45 minutos aqui do que vocês conversaram
e tentando, né, pensar todas as possibilidades que a gente ainda precisa desenvolver melhor nesse hospital aí gigante, e que lida com pacientes muito complexos, né. Então, acho que fazer as adaptações devidas, né, para o tipo de complexidade de pacientes de um hospital terciário como o nosso, é um baita desafio, né. Mas eu acho que vocês estão trilhando, e a gente tem que aprender com vocês, e aí cada uma das áreas ir customizando, né, para facilitar a vida dos pacientes, para que a gente possa fazer todo o processo com segurança, ao mesmo tempo ensinar, né, a preocupação com preceptoria, com registros, né, adequados, para a gente poder fazer depois, né, revisões, debriefings, etc. Tudo isso tem que ser pensado junto, mas muito obrigada, é um privilégio estar com vocês, e vamos nos aproximar ainda mais aí nos próximos anos, com certeza. Eu acho que tem coisas desse Covid que a gente tem que olhar para o lado bom, não é possível que seja só desgraça esse negócio. Então, acho que essa é uma das coisas que vai nos aproximar mais. Eu queria agradecer muito. Pessoal, Marcelo, Roberto, Aita... A gente agradece muito aí a possibilidade da gente estar conversando, né, sobre... E é bem o que tu falou, Miguel, a gente está, apesar da gente já vir numa caminhada, né, nós lá no TL de 12 anos, 13 anos, a gente tem o campo que tem pela frente é gigantesco, ainda mais quando a gente começa a falar nesses devices que estão surgindo, e daqui a pouco a gente vai ter alguns pacientes que são crônicos e que são graves, que a gente vai poder monitorar, a gente vai poder ter um dashboard eletrônico quando entra no ambulatório lá ou no serviço, que vai ter a monitorização dos pacientes e saber quem é que tem que vir, quem não tem que vir. Então, o céu é o limite, né? Então, a tecnologia está expandindo muito mais rápido do que a gente pode incorporar ela, né? A Adri colocou ali, né, e o Marcelo respondeu ali que amplia e qualifica o acesso, né? Então, acho que também muda o foco do cuidado do profissional, ele vai em direção ao paciente, né? Cada vez mais a tecnologia vai levar o autocuidado e a autorresolução, né? E a gente vai ficar num segundo nível, né? Então, é um processo altamente desejável, né? Democrático, né? Sim, não. Não, pode falar mesmo. É isso. Não, e assim, essa questão que o Roberto estava falando dos monitoramentos dos ambulatórios, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve com os canadenses, e eles tinham um dashboard desses para os pacientes diabéticos, onde eles tinham o controle da glicemia quase que instantâneo deles, e iam monitorando a entrada, a vinda desse paciente através desses devices. Aí foi, eu acho, uma questão de uns 2 anos atrás, o pessoal já trabalhando e vendo isso como não só experiência, mas implementando na prática clínica. Para nós é um prazer e um dever também estar podendo contribuir, estar discutindo toda essa parte da remodelação dos nossos atendimentos em todos os ambulatórios, as experiências que a gente tem tido, o suporte que a gente tem tido, tanto do HCPA quanto da FAMED, para estar desenvolvendo essas ações, e não só as questões do teleatendimento, as ações de telemonitoramento que a gente está fazendo junto do laboratório de informática ali. Então, isso tem sido muito enriquecedor, acho que, com certeza, para todos nós envolvidos, e um prazer estar trabalhando, e estamos à disposição sempre. A pandemia, né, ela nos coloca em alta agora a questão da telesaúde e nos obriga a desenvolver habilidades de comunicação, que vão desde a saber olhar para o ponto correto na câmera, para o paciente ter a sensação de que está sendo olhado, está sendo visto nos olhos pelo profissional que está atendendo, aquelas questões de avisar para o paciente que você tem 2 telas e em determinado momento você vai estar olhando para o outro lado para verificar o prontuário dele. São várias, e leitura facial, expressão facial, né, habilidades que a gente às vezes não dava tanto close no nosso rosto e que agora teremos que dar. E realmente, né, a pandemia, como disse a Nadine, tem algumas coisas positivas, né, e uma delas foi essa liberação de 2 fetiches, né, que
nós tínhamos em cima atrapalhando a telesaúde. Um, bastante saudável, que é essa questão de a gente tocar e ser tocado durante uma consulta, né, totalmente saudável e natural. E outro é o fetiche do controle corporativo, que agora, em função do medo, né, o medo veio liberar várias coisas, né? As pessoas passaram a aceitar e usar mais a tecnologia, e em termos de regulação, há uma liberação para se conversar sobre o assunto, para se fazer e avaliar o que está se fazendo, para saber qual é o limite regulatório que se tem que dar. É isso. Muito obrigado a todos também a conversa, foi excelente. Pessoal, muito obrigado mesmo. Muito enriquecedor esse tempo com vocês aqui. Tchau, obrigada, gente. Vamos seguir conversando, vamos seguir conversando. Mais coisa pela frente. Obrigada.